Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o professor Alexandre, falo com vocês do canal Mais Matemática. Antes de mais nada, peço a vocês que curtam o vídeo se caso gostarem e não se esqueça aí de se inscrever no canal para a gente poder mandar mais vídeos para vocês, ajudando cada vez mais a todos vocês, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar com as propriedades dos radicais. Matéria bem simples, bem fácil, mas algumas pessoas têm bastante dúvida em relação a isso. Então vamos lá. Sabendo que potenciação e radicais e a radiciação são operações inversas, podemos admitir que as propriedades dos radicais são basicamente as mesmas da potenciação. Veja como o radical pode ser transformado em uma potência de expoente fracionário. Bom, vamos lá. Vou ler o texto para vocês, mas vamos na prática que a gente vai entender melhor o que está sendo falado. Bom, aqui está mostrando para a gente uma raiz em que eu posso transformar em uma potência com um expoente fracionário, obedecendo a seguinte ordem aqui, que eu tenho que ter o meu radicando pertencente aos reais e o meu expoente do meu radicando sendo um número natural. E o meu índice também é um número natural diferente de zero. Ok? Bom, vamos na prática que a gente vai entender. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 9. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar o que está dentro do radicando, 2 elevado a 9, e vai dividir o expoente pelo valor que está no índice, ou seja, 3. Se for uma divisão exata, a gente vai lá e faz a divisão. Se caso não for e puder simplificar, a gente simplifica. Não deu para simplificar? Acabou a conta, não tem como fazer mais nada. Aqui eu consigo dividir 9 por 3. Então eu tenho 2, 9 dividido por 3 é 3, ou seja, 2 elevado a 3 é 8. Resposta feita. No segundo exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 7. Bom, 5 não dá para dividir por 7, então acabou a conta. Se fosse possível fazer a simplificação, faríamos. Como não dá, acabou. Ok? Bom, vamos no terceiro exemplo aqui, que já só compliquei um pouquinho mais para vocês verem a variação. Observa que eu tenho 1 sobre a raiz quinta de 32. Bom, 32 não é uma potência, mas a gente consegue transformar esse 32 em uma potência, assim, fatorando. 32 fatorado por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Ou seja, eu tenho 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Agora eu venho aqui e vou substituir. Raiz quinta de 2 elevado a 5. Vou aplicar a mesma coisa que eu fiz em cima. Então eu tenho 1 sobre 2 elevado a 5 dividido por 5. 1 sobre 5 dividido por 5 dá 1. Como é 1 aqui em cima, não era nem necessário a gente escrever, poderia parar por aqui mesmo. Aí eu tenho 1 sobre 2, que é a minha resposta. Claro que se você quiser jogar a potência com o expoente negativo, também pode, mas não é o caso aqui, então não precisa a gente fazer. Bom, dando sequência aqui, a gente tem o seguinte também, potência de raiz. O que vem a ser isso? Eu vou trabalhar a mesma situação que eu trabalhei ali em cima, só que agora aqui eu posso ter o índice e o expoente do radicando com o mesmo valor. Pode ser a mesma coisa, não quer dizer que é sempre. O que vai mostrar basicamente o que a gente acabou de fazer. Pode aparecer assim para a gente, com esse índice, com esse expoente aqui da potência aqui, ou pelo lado de fora. É a mesma coisa, tá? Tanto é que eu coloquei o uzinho para vocês. Isso vai ser igual ao meu radicando, sendo que o radicando tem que ser maior do que zero. Isso se os dois forem iguais, vai ser igual ao radicando. Olha o primeiro exemplo aqui, eu já coloquei igual justamente para isso. 7 elevado a 3 dividido por 3. Raiz cúbica de 7 elevado a 3. Simplificou aqui, a sua resposta é o próprio 7, que é o exemplo igualzinho de cima. Mas pode acontecer de o exemplo de o expoente e o índice não serem a mesma coisa. Então vai ficar assim, 4 elevado a 16, lembrando que o 16 pode estar aqui ou pode estar aqui fora, é a mesma coisa, dividido por 8.
Ou seja, 4, ó, 16 dividido por 8, 2. 4 elevado a 2, 16. Ok? Bom, vamos pegar aqui uma próxima propriedade. Eu tenho agora, ó, produto de radicais. Lembrando que aqui, ó, eu estou mostrando para vocês quando eu tiver o índice igual, tá bom? Em outra oportunidade eu vou colocar para vocês também quando o índice for diferente. Então, produto de radicais. Primeira coisa, o índice aqui, ó, tem que ser o mesmo. Se o índice for o mesmo, eu posso multiplicar A vezes B. Ou seja, um produto de radicais, eu vou transformar num produto aqui, ó, dentro do radical, com A e B pertencente aos números reais. Vamos no exemplo. Ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 15. Os 3 não são raiz quadrada? Então, eu posso chegar simplesmente, ó, fazer assim, ó, 3 vezes 5 vezes 15. Ok? Aí agora é só multiplicar. Ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 15, 225. Que por acaso é uma raiz exata, que dá 15. Se caso não tivesse aparecido aqui um valor exato, era só parar a conta, tá bom? Aqui, ó, exemplo disso, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. É raiz quadrada de 6. Como a raiz não é uma raiz exata, paramos por aqui. Poderíamos achar um valor aproximado, mas não é o caso agora, tá bom? É só para a gente mostrar que pode fazer a multiplicação. A mesma coisa, ó, raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 2. Raiz cúbica e raiz cúbica. Repete, ó, raiz cúbica, 7 vezes 2, 14. Ok? Ó, vai funcionar parecido com a divisão. Na divisão eu tenho, ó, uma divisão dentro do radical, eu posso transformar em divisão de radicais. Só que cuidado, o denominador não pode ser zero e o índice tem que ser um número natural. Diferente de 1, é claro, 2, 3, 4, por aí vai. A e B tem que pertencer aos números reais, diferente de 0 e positivo. Aqui, ó, vamos aplicar a propriedade. Eu tenho a divisão dentro do radical, vou transformar na divisão de radicais. Ó. Raiz quarta de 16 dividido pela raiz quarta de 81. Raiz quarta de 16 é 4. Raiz 4 não, desculpa, 2. Já é fazer M. Raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, e 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Tá bom? Se você preferir simplificar aqui, ó, para poder trabalhar igual o anterior, também pode. Poderia fazer assim, ó, raiz quarta, o 16 é 2 elevado a 4, ó, simplificando ali, ó, 4 por 4, que dá 2, tá bom? Poderia ser feito assim também. A mesma coisa com o de baixo, ó. O 81 seria a raiz quarta de 3 elevado a 4, que dá a mesma coisa, ó, 3 elevado a 4 sobre 4, que é igual a 3, tá bom? Você pode fazer esse caminho, calcular direto, ou pode fazer a simplificação. Isso aí vai depender de você. Só mais um para a gente poder terminar. Eu tenho aqui, ó, raiz de raiz. Bom, o que acontece? Se eu tiver uma raiz dentro da outra, e entre as duas raízes não tem nenhum número, eu posso multiplicar os dois índices, ou seja, m vezes n, tá bom? Com a pertencente aos inteiros e m e n sendo um número natural, ou seja, o valor que está dentro do índice ali é o número natural. Observa o primeiro exemplo. Raiz quadrada, aqui é quanto? 2. Raiz cúbica de 2. Então, eu vou repetir o radical, vou pegar o primeiro valor do índice, que é o 2, o segundo valor do índice, que é o 3, e repetir o daqui de dentro. Agora é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Raiz de 2. Se fosse uma raiz possível, é só dar a resposta. Não sendo, acabou. Aqui, ó. Vamos nessa, ó. 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica, ó. Raiz sexta de 64. Observa que o 64 ele é um número fatorável. A gente consegue chegar ali, ó, em um número que eu consigo calcular a raiz. Vou calcular aqui rapidinho. Ó, 8, 4, 2 e 1. Ou seja, 2 elevado a 6. Aqui, ó, vai ficar raiz sexta
de 2 elevado a 6. Não é o mesmo índice e mesmo expoente? A gente pode cancelar. Ó. Resposta 2. Ou poderia colocar igual a gente fez em cima, sem cancelar e depois cancelando no final. Aqui, ó, mais um exemplo só para a gente terminar. Eu tenho a raiz cúbica, a raiz quarta de 19. Ó, 3 vezes 4, 12. E o 19, ó, parou. Não tem como fatorar, não tem como calcular. Então, terminamos aqui. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Pode curtir à vontade. Se quiser compartilhar com os amigos, pode compartilhar também. Tá bom? Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.